João capítulo 7, verso de número 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Diga, receberiam o Espírito Santo, os que nele crescem. Até então, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Esta é uma manhã de ressurreição, é uma manhã em que nós celebramos como cristãos a data mais importante da obra do cristianismo, que é quando Jesus, ele é condenado, sepultado, e ao terceiro dia, ele então prova que ele é Deus. Não é que ele foi, ele continua sendo o mesmo Deus. Hebreus, quando Paulo escreve esta carta, auxiliado por Lucas, ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Hebreus 13, 8. Então Jesus está aqui e me chamou a atenção, porque hoje eu vou compartilhar algo que normalmente eu não faço. Domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, normalmente, né, a gente procura dar uma palavra alusiva ao fato, à ressurreição. Embora eu não vá distanciar desta verdade, mas eu queria só introduzir aqui com você algumas coisas importantes. Jesus está em uma festa. E nesta festa que Jesus está, ela é conhecida como a festa dos tabernáculos. O que significa a festa dos tabernáculos? Para você entender a mensagem. Era justamente quando o povo de Israel, o povo de Deus, reunia ali todas as pessoas durante um determinado dia, tempo, e eles estavam lembrando de que como o Senhor cuidou deles em toda a peregrinação no deserto. Então eles estavam ali agradecendo ao Senhor, porque o Senhor nunca havia deixado faltar nada durante 40 anos. O Senhor cuidou daquele povo no deserto. O deserto não tem agricultura, o deserto é lugar de sequidão, e o Senhor diz que cuidou daquele povo. A roupa não se puiu, o calçado não se desgastou, e o Senhor cuidou do seu povo. E Jesus vem e diz assim, no último dia da festa, como era costume, o sacerdote daquela ocasião ia ao poço de Siloé, tomava a água, aspergia sobre o altar, simbolizando que o Senhor estava cuidando do seu povo. E então vem Jesus, através de João, que escreve aqui no Evangelho, e diz que no último dia da festa, Jesus se levanta e diz: quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Jesus aqui estava falando sobre a sequência natural do cristianismo. E eu queria que você ouvisse isso, porque talvez muitos se frustram, muitos não experimentam aquilo que a gente, vez por outra, está mencionando, que é a comunhão, a companhia,
a amizade do Deus Espírito Santo. Então a gente pode chegar a conhecer sobre o feito da cruz, conhecer sobre o sepulcro vazio, mas a gente pode não chegar e não experimentar a promessa que Jesus diz que quem cresce nele, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo. Então me acompanhe aqui nesta manhã, para eu deixar aqui com você qual o processo para todos nós, para todo cristão, experimentar esta alegria. Jesus estava numa festa, Jesus não estava num velório, Jesus estava num ambiente de festividade, e naquele ambiente ele se levanta. E por que Jesus se levanta? Porque muitas vezes a sua fonte está em circunstâncias, está em situações. E quando essas circunstâncias e situações não são favoráveis, você continua sedento, você continua vivendo ainda sem a experiência de uma vida abundante. E vem Jesus e faz este convite. Diga para a pessoa que está aqui ao seu lado: você está sendo convidado para uma festa. Agora, para que você recebesse o presente, né, quando você é alguém que oferece a festa, você chama os convidados, é comum que as pessoas levem um presente a você, não é verdade? Você faz aniversário, então você foi convidado para o aniversário. Por exemplo, domingo passado a Isabela fez aniversário. Então eu vi lá as amigas, as queridas adolescentes levarem um presentinho, outros mais. Isso é fantástico, porque o aniversariante espera o quê? Ser honrado, ser presenteado. Jesus então promete nessa festa algo que todos nós precisamos. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Não há cristianismo sem o Espírito Santo. Não há como você viver as promessas em qualquer área da sua vida sem o Espírito Santo. Mas para que você e eu experimentemos o Espírito Santo, tem um processo. E ele começou sexta-feira. Ele começou com a cruz. A cruz resolve o problema do homem. Sabe qual é o problema do homem? Não é falta de dinheiro. O problema do homem não é falta de habitação. O problema do homem não é emprego. O problema do homem não é saúde. O problema do homem é o pecado. E isto precisa ser resolvido. E quem decidiu resolver para a humanidade o problema do pecado foi Jesus na cruz. Por isso Jesus morre. É o justo morrendo pelo injusto, o digno morrendo pelo indigno. Como diz João, capítulo 8, 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Porque se você não foi, e eu também, atraído pelo Evangelho, pelas boas novas, como diz Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando esse Evangelho chega a mim, chega a você, o Espírito Santo então convence-nos e convence-nos do pecado. E Jesus então resolve este problema morrendo em nosso lugar. Na cruz ele atrai o pecado. Nós vimos isso na célula, na sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira que antecipamos. Nós vimos a importância, como foi dito, né, no boletim, é necessário, Lucas 7, 24, é necessário que ele fosse entregue aos homens pecadores, sofresse,
para que nele pudéssemos receber a vida. E foi uma bênção a gente conversar, orar e entender a obra da cruz. Foi tremendo a gente conceber, não apenas a leitura, mas a experiência. E saímos todos assim, não só refletindo, mas podendo olhar para dentro e dizer: já tive essa experiência, já estou morto para o pecado. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos, diz que o pecado destituiu você e eu da glória de Deus, Romanos 3:23. Todos nós andávamos desgarrados, separados de Deus. E Deus então faz o quê? Ele envia o seu filho. Ele abre mão do seu filho. Ele entrega seu filho. E naquela sexta-feira, aquela sexta-feira não foi uma sexta-feira apenas de tristeza. Foi para resolver o problema da humanidade, que é o pecado. O problema da humanidade não é a falta de dinheiro. O problema da humanidade não é ter casa própria, não é ter carro, não é ter bens, não é andar com roupa de grife. O problema da humanidade chama-se pecado. O pecado, diz Isaías, antevendo a vinda de Jesus, no capítulo 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e os vossos deuses. E então, Jesus se levanta e diz, no último dia da festa: eu tenho um presente para vocês. O presente que eu tenho é que do interior de vocês, não é da circunstância, não é do momento. Se as coisas vão bem, eu estou feliz. Se as coisas não vão bem, eu estou amargurado. Não, Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele começa esse processo. O processo começa na cruz. Na cruz você morre com ele para o pecado. A sequência do processo é que existe um sepulcro vazio. A morte não pôde deter Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele morreu a nossa morte, mas a morte não pôde detê-lo. Paulo, quando experimentou esta nova vida, ele disse: ó morte, onde está o aguilhão? Vencida, tragada, foi a morte pela vitória. Então a tumba, o sepulcro, prova que a morte foi vencida. Que você não é mais escravo do pecado, que você está liberto da natureza má e perversa, e que agora você nasceu de novo, é uma nova criatura, e quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Veio a cruz para acabar com o pecado. Vem o sepulcro para dizer para a humanidade, e não só para a humanidade, para Satanás, para os demônios, que a morte não foi o fim, a morte foi o meio pelo qual Jesus deu a mim e a você vida. E então chega o domingo. O domingo é a ressurreição. Vão fazer os sacrifícios, vão levar os aromas ao sepulcro, e você conhece a história. Chegando no sepulcro, a pedra está removida. E quando Maria Madalena, entra no sepulcro, ela se depara com um anjo. E o anjo diz para ela: o que você está procurando? Ele não está aqui, ele ressuscitou. É isto que se chama obra da cruz, morte, ressurreição. Mas não para por aí, tem um processo para que você entenda e experimente o que Jesus disse nessa festa. O último dia, do seu interior, quem crê em mim. Quantos aqui creem piamente em Jesus? Não é que você crer mais ou menos, é criar de todo o coração. Quantos aqui creem de Jesus? De todo o coração. Então Jesus disse que quem crê nele, do interior de cada um, vai fluir um rio de água viva. Você está passando por qualquer circunstância, mas há um rio que jorra dentro de nós. Você está passando por um problema, mas esse rio não
acaba, ele não cessa, ele flui, ele dá vida, ele dá alegria, ele dá paz, ele dá ânimo, ele dá sonhos, ele dá esperança. É este rio que se chama o Deus Espírito Santo. Mas para que você experimente isso, o processo é a cruz, o processo é o sepulcro vazio, o processo é a ressurreição. E a partir de amanhã, preste atenção. A partir de amanhã, 40 dias, diga 40 dias, Jesus permaneceu na terra, dando as últimas instruções aos discípulos, falando sobre o reino. E depois de 40 dias, ele é recebido pelo Pai. Isso chama-se glorificação. Aquele que morreu, aquele que ressurgiu, aquele que deu todas as orientações, agora é recebido nos céus. E o Pai diz ao Filho: toma o trono que sempre foi teu desde a consumação dos séculos. E quando Jesus é glorificado, quarto processo: morte, sepulcro, ressurreição, glorificação. Então cumpre-se João 7. O derramamento do Espírito Santo. Então, se você quer experimentar o Espírito Santo fluindo em você, jorrando dentro de você, quero recomendar que você, nesses próximos 50 dias, quantos dias? 40 dias para você refletir, 10 dias para você buscar um batismo, um enchimento do Espírito Santo no seu espírito. Ter uma experiência singular, significativa, como talvez você nunca tenha tido. Uma comunhão profunda. E eu vou te mostrar hoje 7 processos de como você receber e viver o que Jesus disse nesse último dia da festa. Quem crer em mim, fluirão rios de água viva. E o texto que você leu comigo diz que Jesus é muito claro. Ele disse que o Espírito Santo, naquele momento, no dia da festa do tabernáculo, ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Mas hoje você e eu sabemos, temos evidências de que Jesus foi glorificado. Ele foi ascendido aos céus, o Pai o recebeu, e o Pai disse: assenta-te à minha direita, toma o trono que sempre foi teu. E quando Jesus é novamente recebido nos céus, não só houve festa, mas houve a promessa do Espírito Santo derramado. E há mais de 2000 anos, nós estamos vivendo a presença do Espírito Santo em nós. É assim, incrível, quando você experimenta o Espírito Santo na sua vida. É incrível, as coisas mudam. Não é só o seu coração, não são só os seus pensamentos, mas seu estilo de vida muda. O Espírito Santo, ele é o amigo. A Bíblia diz que ele é o Paracletos de Deus. É aquele que estava desde o início com o Pai e com o Filho. E Jesus diz que o Espírito Santo não fala nada dele. Ele só fala aquilo que ele viu e ouviu do seu Pai e do Filho, que é Jesus. E ele diz que ele vai nos ensinar, que ele vai nos guiar, que ele vai nos revelar, que ele vai derramar o poder dele sobre nós. Eu preciso você, assim, buscá-lo com todo o nosso ser. Não pode viver um cristianismo total, completo, absoluto, sem o Espírito Santo. É meia verdade, é meio cristianismo, é meia experiência. Qual é o processo então, pastor? Eu vou te mostrar aqui.
Primeiro processo, o último dia revela uma sede que a religião não resolve. A religião não resolve. Placa de igreja não resolve. Ministério não resolve. Lugar nenhum resolve. A Bíblia diz, o último e mais importante dia da festa, no auge de todo aquela festa, Jesus diz, vocês estão vazios. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Ambiente espiritual não substitui uma transformação no interior. Eu já fui em ambientes em que se via assim, pessoas tão assim, como é que eu posso descrever para você? Tão assim, tocadas. Pessoas chorando, outras se derramando, outras caindo. Eu já participei de tantas coisas, mas o que evidencia se alguém tem esse rio dentro dele, é que coisas ou encontros ou lugares não substituem uma transformação interior. Primeiro vem transformação. Como eu tenho falado nessa nova temporada das lives da quarta-feira, eu tenho tratado sobre transformação e não modificação. Jesus não veio modificar eu e você, Ele veio nos transformar. Jesus diz, através de Paulo, em Colossenses 1,13, Ele arrancou-nos do império e do imperador das trevas e nos transportou, nos transformou no reino do Filho do seu amor. Agora você não faz mais parte de um reino e de um império, aonde você está debaixo de princípios que este reino e que este império, que o mundo tem para oferecer. Não, você está no reino de Deus, e no reino de Deus há paz, no reino de Deus há justiça, no reino de Deus há amor, no reino de Deus há abundância, e é este reino que você foi transportado e está nele transformado. Estão comigo aqui? Então, o primeiro processo, para que você tenha este rio fluindo em você, você não precisa de ambientes espiritual. Você precisa de uma experiência de transformação. É nesse cenário que Jesus se levanta naquele último dia da festa, como uma resposta definitiva. Segundo processo, Jesus se apresenta como a única fonte. Jesus não oferece método, Jesus oferece a si mesmo. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim. Sabe, irmãos, nós vivemos uma época que a gente está batendo em muitas portas, menos na porta certa, menos indo a Jesus. Quando Mateus diz, quando orares, vá para o secreto, não é no quarto, a Bíblia diz quarto, mas muitas pessoas interpretam só aquele ambiente do quarto. Vai para o secreto, vai ouvir a Deus, vai estar com Ele, vai ser sensível à sua voz. E Ele diz que neste lugar secreto, o Pai e o Filho e o Espírito Santo que estiver ali, te recompensará. Aleluia. Então, Jesus se apresenta como a única fonte, mas esse acesso à fonte, ele vai exigir para todos nós um caminho chamado redenção. E aqui está o terceiro processo. A cruz é o lugar onde a sede começa a ser resolvida. Não há outro lugar para você descedentar. Creia no que eu estou dizendo. Eu já procurei outros lugares, eu já fui em outras fontes, e estas fontes não me saciaram. A única fonte genuína, poderosa, real, verdadeira, que sacia o homem, tem nome e ela chama-se Jesus. Ele é aquilo que a humanidade precisa. A humanidade não precisa de coachings, a humanidade não precisa de profissionais da fé, a humanidade precisa de Jesus. E em Jesus,
a fonte, a sede que você tantas vezes está querendo e buscando, você encontra e ela começa a ser resolvida. Como? Primeiro, esta fonte começa a resolver você sobre o pecado. O pecado é perdoado. Segundo, a separação. Jesus diz que no momento da sua crucificação, nos evangelhos diz, e em Hebreus também, que o véu foi rasgado de cima a baixo. Note que o véu não foi rasgado de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. E agora, em Jesus, você e eu fomos reconciliados. Paulo diz que você e eu recebemos também esse ministério chamado reconciliação. Ele reconciliou-nos com o Pai. Você agora não é mais forasteiro nem estrangeiro, mas é concidadãos dos santos e é membro da família de Deus. Você agora foi reconciliado à comunhão. Se antes em Isaías dizia que você, pelos seus pecados, estava separado, agora em Cristo, pelo sangue rasgado, o véu rasgou, o acesso está livre, você tem comunhão com o Pai e você pode desfrutar da intimidade com o Filho e do seu Santo Espírito. Aleluia! A cruz, o pecado é perdoado, a separação é removida e o acesso a Deus é restaurado. Aleluia! Diga, a cruz abre o caminho. Por que abre o caminho? Porque sem evidência de vitória haveria dúvida. Quando Jesus ressuscita, alguns duvidaram. Acharam que os discípulos haviam ido à noite retirar o corpo dele. Mas não foi isso que aconteceu. Ele então vem amanhã. Espere, busque, anseie. Amanhã, os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo. Estavam com medo, pensando que o mesmo aconteceria com eles, e Jesus transpassa a porta, transpassa a parede e diz a eles: paz seja convosco. E então Jesus começa a dizer para eles: vocês não criam que eu ressuscitaria? Tomé, tadinho, não estava naquele encontro. Quando sai e Tomé chega e eles contam, Tomé diz: eu não acredito. Cuidado para você não ser Tomé. Cuidado para você não duvidar. Jesus diz: por que você duvida? Põe as mãos aqui. Veja aqui aonde fui perfurado. Veja o meu sangue, aonde foi vertido. E Tomé creu. E quem crê nele, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém? Quarto processo, para você ter esse rio dentro de você, o amigo Espírito Santo. O sepulcro, a tumba vazia, é a prova que tudo foi consumado. A pedra, irmãos, não foi removida para Jesus sair, para que você e eu pudéssemos ver que ele não está lá. Sabe, é tão significativo, é tanta emoção. Eu tenho uma foto de quando eu entrei nesse sepulcro. Lógico que é uma réplica, não é o lugar, segundo os historiadores, os teólogos, mas era muito real. A pedra removida, e você entra, e aí sim, no túmulo de José de Arimateia, está ali cercado, você não consegue se aproximar, está ali o lugar em que o corpo de Jesus foi colocado. Confúcio não ressuscitou. Buda não ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não está lá. Eu fui lá. Ele não está lá. E ele não está mais lá. Ele está em você. Ele está dentro de nós. Ele vive em mim e ele vive em você. Louvado seja o Senhor. Essa experiência do sepulcro é uma confirmação. E aí então vem o quinto processo. A ressurreição
estabelece uma nova realidade. Jesus, diferente do que muitas pessoas imaginam, ele não volta à vida. Jesus inaugura a nova vida. Por isso que Paulo, quando entendeu e experimentou isso, ele diz em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura, tem a vida. Jesus, na oração sacerdotal de João 17, diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então agora Jesus diz, eu inauguro uma nova temporada em que o homem, o ser humano, pode experimentar a nova vida. Não a vida escrava do pecado, mas a vida liberta do pecado, para viver para Deus, em justiça e santidade. Agora, você não é apenas perdoado, você é regenerado. Isto é, nascer de novo. Você tem uma experiência real, transformado que foi, você agora é uma nova criatura, então a sua nova identidade passa a ser filho de Deus, você tem uma nova natureza e você tem uma nova vida. Louvado seja o Senhor por este feito tremendo da obra da cruz. Começando na sexta-feira com a crucificação, hoje o sepulcro, ontem o sepulcro e hoje pela manhã, cadê Jesus? Jesus está vivo. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo! Jesus está vivo! Mas Ele não quer viver só, Ele quer que você viva também. Ele quer que você viva também. E então vem o sexto e penúltimo processo. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa que Jesus fez naquele último dia da festa. Falava do Espírito que haviam de receber. Então preste atenção. É pedagógico. E é importante você entender essa sequência. Se você não entender isso, você pode viver uma vida toda sem comunhão, sem relacionamento, e nunca ter esse rio fluindo em você. Sabe, as maiores experiências que eu tive do Espírito, tive várias, e você deve ter tido também, mas nem sempre foram para falar, para aconselhar, para pregar. Foram as experiências que eu tive com Ele. Eu e Ele. Eu e Ele. Na intimidade. Quando tudo me levava a ficar triste, Ele entrava com a alegria. E essa alegria, como diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu estava passando por lutas e dificuldades, eu me lembro que uma época eu estava pastoreando a comunidade em Londrina e tinha lá um lugar que as pessoas diziam, olha, ali é bom para você orar, buscar a Deus. E eu estava num ambiente público, como se fosse assim, aqui o Horto Florestal. E eu encontrei ali um banco de cimento, levei uma Bíblia, um caderno e um lápis. E comecei a orar, a ler a palavra, a cantar, e de repente eu fui assim tomado de uma comunhão tão grande com o Espírito Santo. E as pessoas passavam porque faziam caminhadas, outros iam para os parques aquáticos daquele lugar, e eu louvava de repente, irmãos. Eu não provoquei isso. Tamanha era a presença que começou a aproximar pessoas. E de repente eu me vi assim, naquele banco de cimento, rodeado por umas 10 pessoas. E elas falavam assim, não para, continua, continua, está fazendo bem. A gente nunca viu isso, nunca ouviu isso. E eu não fiz isso para eles, eu queria experimentar. Dali nasceu alguns insights, comecei reunir homens no prédio, 6 horas da manhã, para orar, para buscar o Espírito Santo. Fazia campanhas, fazia jejuns,
levava a igreja a jejuar 7, 14, 21 dias para buscar o Espírito Santo. Seria bom começar amanhã, 21 dias, né, minha filha? Minha filha ontem foi em casa e de repente ela solta da sua boca, porque vem do coração dela, 21 dias de presença. Falava para o meu amigo querido, Nenê, que tem me ajudado aqui nas vigílias. Vocês sabiam que há um grupo de homens que ora todos os dias, de segunda a segunda, 5 horas da manhã? Você sabia? Quantos aqui sabiam? Quantos não sabiam? Pois tem. Fale com o Nenê. Eu fico no Brigadeiro e Guaraná e ele fica na oração. Brincadeira. Louvo a Deus por ele, pelo Felipe e por outros mais. Gil, soube que está. Murilo, né, Murilão? Glória a Deus. No final, se você tiver sede, quem tem sede, venha a mim e beba. Procure o Nenê e diga, olha, tem vaga para mim? 5 horas da manhã. Ele ora até meia-noite. Você precisa estar ciente disso. Não é brincadeira. É 10 minutinhos, 15 minutinhos, no máximo 20 minutinhos de oração pegada e sai cada um para a sua atividade. Então, eu falei no penúltimo, né? O Espírito Santo. Só após isso é que o Espírito Santo é derramado. Tem a cruz, tem o sepulcro, a ressurreição e a glorificação. Então, para você entender o que significa Páscoa, Páscoa não é outra coisa a não ser você experimentar algumas coisas. E o sétimo e último que eu quero deixar como processo. Acho bom você considerar depois, ficar no canal esta mensagem. Talvez você não consiga anotar aqui. Mas se você tiver esse desafio de buscar a intimidade, a comunhão, e ter dentro de você este rio, eu aconselho você a começar amanhã. Até o Pentecostes são 50 dias. Não buscamos fora. Preste atenção qual é o processo para você ter este rio de você, dentro de você. Não busque fora. Busque na palavra. Segundo, não dependa de circunstâncias. Qualquer circunstância é momento para você buscar. E terceiro, deixe de viver este vazio. Quem experimenta esta Páscoa, o Cordeiro Pascal, completa e se torna um canal de vida. Fique de pé. Deixe suas mãos livres. Eu queria fazer aqui algumas considerações para a gente cantar e tomarmos juntos a ceia e depois irmos embora. Nesta Páscoa, neste domingo de ressurreição, preste atenção na pergunta que eu vou fazer. A pergunta não é se você apenas crê na cruz. Mas a pergunta é, o sepulcro está vazio? Porque o sepulcro vazio demonstra que você está vivendo em vitória. A sua vida parece mais um sepulcro fechado? Ou expressa a vida de Deus? Vá pensando nisso. Você vive como alguém perdoado apenas? Pastor, eu creio no meu perdão. Eu também. Ou como alguém que foi transformado. Você pode ser perdoado e não ter sido transformado. Você precisa ser transformado como todos. E por último, existe um fluxo do Espírito na sua vida? Ou apenas uma fé que você crê que ele pode vir? O Espírito Santo flui em você? Como nós falamos na célula quinta-feira,
A evidência de que você nasceu de novo, ninguém precisa colocar aqui: eu sou uma nova criatura. As evidências são fáceis. Você passa a ser fiel, obediente, generoso, bondoso. Você é temente, você tem prazer em orar, em vir aos cultos, em estar na célula. Você honra sua família. Existem evidências que demonstram se você nasceu de novo ou não. Então aqui, a pergunta para nós tomarmos a ceia hoje é: este rio, este fluxo, ele está fluindo em você? Costumo sempre citar aquele livro, do pastor Francis Chan, O Deus Esquecido. O nome dele é o Espírito Santo. Se você não leu, recomendo que você leia esse livro. O Deus Esquecido. As pessoas estão na igreja, mas não têm comunhão com Ele. E Jesus disse que Ele está na terra. Jesus não está mais. Jesus está assentado à direita do Pai. Mas Ele deixou o Espírito Santo. Então, com quem que você pode ter comunhão além do Pai e do Filho? Com o Espírito Santo. Põe as mãos sobre o seu coração. Pastor, quais são os passos práticos? O senhor pode repetir? Vou falar os 7 passos. Reconheça sua sede espiritual. É um bom termômetro. Se você não tem sede de Deus, é porque você não experimentou a morte, não experimentou a vida, muito menos o Espírito Santo. Segundo, vá a Jesus. Por favor, não faça como muitas vezes eu ouço, alguns atalhos. Vá a Jesus, você e Ele. Vocês notaram que nós não fazemos mais apelos aqui? Porque eu acho que isso constrange, isso expõe. Mas isso não significa que você não precisa ter a sua experiência com Jesus. Você precisa, como eu, muitos anos atrás, precisei ter a minha. Falava na célula que enquanto eu não tinha certeza do meu novo nascimento, naquela época, mais de 40 anos, todos os apelos, todos os desafios eu estava na frente. Até eu ter paz no meu coração, certeza de que eu havia nascido de novo. Hoje a gente evita, temos comunicação digital, temos imagens, a gente procura ser mais ponderado. Mas isso não isenta ninguém de ter uma experiência de ir a Jesus, uma decisão pessoal. A cruz é o caminho para você ficar livre do pecado. Creia no sepulcro para que você viva em vitória. Viva a sua nova identidade, e isso só é possível pela ressurreição de Cristo. E busque o enchimento do Espírito Santo. E por fim, o que eu mais quero, falava com meu amigo Nenê antes de começar o culto. Sabe qual é o grande desafio da minha vida nesse momento? É um mover da presença de Deus na minha vida, na igreja. Viu, irmãos? Vocês querem saber qual tem sido o meu foco nas orações? A presença de Deus. O mover de Deus na minha vida e na de vocês. E na de todos nós. Porque quando há presença, quando há mover, quando tem batismo de fogo, quando tem vida, Zoe, então é prova de que você tem dentro de você, e eu também, um rio fluindo. Você quer isso? Então diga: Senhor, nesta Páscoa, eu não apenas olho para a cruz, eu celebro o sepulcro vazio. Obrigado, porque o teu sacrifício foi aceito, porque a morte foi vencida, e porque a vida está disponível
para mim. Eu reconheço minha sede. E hoje respondo ao teu convite. Leva-me à cruz para ser transformado. Faz-me viver a realidade da ressurreição com uma nova identidade e um novo coração. Enche-me com o teu Espírito Santo, para que rios de água viva fluam dentro de mim. Que eu não seja um sepulcro fechado, mas fontes abertas no meu interior. Que nesta Páscoa, o Espírito Santo marque uma mudança definitiva na minha vida. Quem crê, aplauda ao Senhor nessa manhã. Vamos adorar ao Senhor, Felipe, Beth, não sei quem. Convidamos você a adorar ao Senhor e depois tomaremos a ceia. Os pastores subam aqui comigo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Ó, te venceste, o teto rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste,
forte. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome Queira sentar-se. é, de Jesus. Queira sentar-se, por gentileza. Tome o teu lugar. Tome também o cálice e o pão que você recebeu ou retirou na entrada. Nádia, vem aqui. Levante este cálice em uma mão, uma das mãos, e o pão em outra. Aqui está representado a obra completa. Morte, diga morte, ressurreição, glorificação e o derramamento do Espírito Santo. Quando você come, você está dizendo: eu creio na minha morte juntamente com Cristo. Não sou mais escravo do pecado. Quando você bebe o cálice, você está dizendo: eu tenho nova vida, porque Ele ressuscitou, eu tenho novidade de vida. E eu tenho dentro de mim este rio fluindo, que é o Espírito Santo. Porque 50 dias cumpriu-se esta promessa. Se você não tem, se você não provou isto e pegou o cálice, deixe-o sobre o assento. Não tome, não faça isto, porque você precisa entender e crer. Jesus disse: não entenda, quem crê em mim. Quem crê. Eu posso entender e não crer. Primeiro creia. E quando você crê, então você experimenta. Levante bem alto e diga: obrigado, Senhor, por essa obra que eu experimentei por teu intermédio. Naquela cruz, quando o Senhor morreu, eu também morri. Morri para o pecado. Não sou mais escravo do pecado. Quando o sepulcro estava vazio e o sangue foi vertido, a morte não pôde detê-lo. E eu também não estou mais morto para Deus. Pelo contrário, quando o Senhor ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E o Senhor cumpriu a promessa do Espírito Santo, que está na terra e está na igreja, fluindo como um rio dentro de mim. Eu tomo nesta manhã, com esse entendimento, crendo de que a Páscoa, a passagem, é este processo: morte, ressurreição, exaltação e derramamento do Espírito Santo.
Comamos o pão e em seguida o cálice. Vamos ficar de pé? Queria encerrar esta manhã, aquele louvor. Glorioso dia, é isso aí. Um excelente almoço para você que vai passar com sua casa, sua família. Pastor, eu vou passar só. Você vai passar com o amigo Espírito Santo. Viu? Você vai passar com o melhor amigo. Que você tenha uma semana muito abençoada. E não saia sem abraçar 50 pessoas, dizendo para ela: Feliz Páscoa, Feliz Jesus. Deus abençoe. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor.